Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje nós iniciaremos a leitura da Lei 10.257 de 10 de julho de 2001, mais conhecida como Estatuto da Cidade. Bom, pessoal, essa é uma lei que tem incidência em diversos concursos jurídicos e também na OAB. Então, se o seu edital indica essa lei, vale a pena dar uma estudadinha, dar uma lida nela, porque ela é uma lei curta e possivelmente pode cair uma questão na sua prova, tá ok? Então vamos começar aqui. Lei número 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal. Estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Diretrizes gerais. Artigo 1º. Na execução da política pública, de que tratam os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, será aplicado o previsto nesta lei. Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Artigo 2º. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais. Inciso 1. Garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Inciso 2. Gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas de vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Inciso 3. Cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social. Inciso 4. Planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e de seus efeitos negativos sobre o meio ambiente. Inciso 5. Oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais. Inciso 6. Ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: a linha A utilização inadequada dos imóveis urbanos; a linha B, a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; a linha C, o parcelamento do solo, a edificação ou uso excessivos ou inadequados em relação à infraestrutura urbana; a linha D, a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos geradores de tráfego, sem a previsão da infraestrutura correspondente; a linha E, a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não utilização; a linha F, a deterioração das áreas urbanizadas; a linha G, a poluição e a degradação ambiental; a linha H, a exposição da população a riscos de desastres. Inciso 7. A integração e complementariedade entre atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do município e do território sob sua área de influência. Inciso 8. A adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do município e do território sob sua área de influência. Inciso 9. Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização. Inciso 10. Adequação dos instrumentos de política econômica,
tributária e financeira, e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais. Inciso 11. Recuperação dos investimentos do poder público de que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos. Inciso 12. Proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico. Inciso 13. Audiência do poder público municipal e da população interessada nos processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da população. Inciso 14. Regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda, mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas ambientais. Inciso 15. Simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e unidades habitacionais. Inciso 16. Isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização, atendido o interesse social. Inciso 17. Estímulo à utilização, nos parcelamentos do solo e nas edificações urbanas, de sistemas operacionais, padrões construtivos e aportes tecnológicos que objetivem a redução de impactos ambientais e a economia dos recursos naturais. Inciso 18. Tratamento prioritário às obras e edificações de infraestrutura de energia, telecomunicações, abastecimento de água e saneamento. Inciso 19. Garantia de condições condignas de acessibilidade, utilização e conforto nas dependências internas das edificações urbanas, inclusive nas destinadas à moradia e ao serviço dos trabalhadores domésticos, observados requisitos mínimos de dimensionamento, ventilação, iluminação, ergonomia, privacidade e qualidade dos materiais empregados. Inciso 20. Promoção de conforto, abrigo, descanso, bem-estar e acessibilidade na fruição dos espaços livres de uso público, de seu mobiliário e de suas interfaces com os espaços de uso privado, vedado o emprego de materiais, estruturas, equipamentos e técnicas construtivas hostis que tenham como objetivo ou resultado o afastamento de pessoas em situação de rua, idosos, jovens e outros segmentos da população. Artigo 3º. Compete à União, entre outras atribuições de interesse da política urbana. Inciso 1. Legislar sobre normas gerais de direito urbanístico. Inciso 2. Legislar sobre normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, em relação à política urbana, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Inciso 3. Promover, por iniciativa própria e em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais, de saneamento básico, das calçadas, dos passeios públicos, do mobiliário urbano e dos demais espaços de uso público. Inciso 4. Instituir diretrizes para desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico, transporte e mobilidade urbana, que incluam regras de acessibilidade aos locais de uso público. Inciso 5. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Capítulo 2. Dos instrumentos da política urbana. Seção 1. Dos instrumentos em geral. Artigo 4º. Para os fins desta lei serão utilizados, entre outros instrumentos, inciso 1. Planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Inciso 2. Planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões.
Inciso 3. Planejamento municipal, em especial. A linha A. Plano diretor. A linha B. Disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo. A linha C. Zoneamento ambiental. A linha D. Plano plurianual. A linha E. Diretrizes orçamentárias de orçamento anual. A linha F. Gestão orçamentária participativa. A linha G. Planos, programas e projetos setoriais. A linha H. Planos de desenvolvimento econômico e social. Inciso 4. Institutos tributários e financeiros. A linha A. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU. A linha B. Contribuição de melhoria. A linha C. Incentivos e benefícios fiscais e financeiros. Inciso 5. Institutos jurídicos e políticos. A linha A. Desapropriação. A linha B. Servidão administrativa. A linha C. Limitações administrativas. A linha D. Tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano. A linha E. Instituição de unidades de conservação. A linha F. Instituição de zonas especiais de interesse social. A linha G. Concessão de direito real de uso. A linha H. Concessão de uso especial para fins de moradia. A linha I. Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. A linha J. Uso capião especial de imóvel urbano. A linha L. Direito de superfície. A linha M. Direito de preempção. A linha N. Outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso. A linha O. Transferência do direito de construir. A linha P. Operações urbanas consorciadas. A linha Q. Regularização fundiária. A linha R. Assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos favorecidos. A linha S. Referendo popular e plebiscito. A linha T. Demarcação urbanística para fins de regularização fundiária. A linha U. Legitimação de posse. Inciso 6. Estudo prévio de impacto ambiental, EIA, e estudo prévio de impacto de vizinhança, EIV. Parágrafo 1º. Os instrumentos mencionados neste artigo regem-se pela legislação que lhes é própria, observado o disposto nesta lei. Parágrafo 2º. Nos casos de programas e projetos habitacionais de interesse social, desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública com atuação específica nessa área, a concessão de direito real de uso de imóveis públicos poderá ser contratada coletivamente. Parágrafo 3º. Os instrumentos previstos neste artigo que demandam dispêndio de recursos por parte do poder público municipal devem ser objeto de controle social, garantida a participação de comunidades, movimentos e entidades da sociedade civil. Seção 2. Do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. Artigo 5º. Lei municipal específica, para a área incluída no plano diretor, poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do solo não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para a implementação da referida obrigação. Parágrafo 1º. Considera-se subutilizado o imóvel. Inciso 1. Cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no plano diretor ou em legislação dele decorrente. Inciso 2. Vetado. Parágrafo 2º. O proprietário será notificado pelo Poder Executivo Municipal para o cumprimento da obrigação, devendo a notificação ser averbada no cartório de registro de imóveis. Parágrafo 3º. A notificação far-se-á, inciso 1, por funcionário do órgão competente do Poder Público Municipal, ao proprietário do imóvel ou, no caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou administração. Inciso 2. Por edital quando frustrada, por 3 vezes, a tentativa de notificação na forma prevista pelo inciso 1. Parágrafo 4º.
Os prazos a que se refere o caput não poderão ser inferiores a: inciso 1, 1 ano, a partir da notificação, para que seja protocolado o projeto no órgão municipal competente. Inciso 2, 2 anos, a partir da aprovação do projeto, para iniciar as obras do empreendimento. Parágrafo 5º. Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, a lei municipal específica a que se refere o caput poderá prever a conclusão em etapas, assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o empreendimento como um todo. Artigo 6º. A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa-mortis, posterior à data da notificação, transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas no artigo 5º desta lei, sem interrupção de quaisquer prazos. Seção 3. Do IPTU progressivo no tempo. Artigo 7º. Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos na forma do caput do artigo 5º desta lei, ou não sendo cumpridas as etapas previstas no parágrafo 5º do artigo 5º desta lei, o município procederá à aplicação do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de 5 anos consecutivos. Parágrafo 1º. O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado na lei específica a que se refere o caput do artigo 5º desta lei, e não excederá 2 vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada a alíquota máxima de 15%. Parágrafo 2º. Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja atendida em 5 anos, o município manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida obrigação, garantida a prerrogativa prevista no artigo 8º. Parágrafo 3º. É vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à tributação progressiva de que trata este artigo. Seção 4. Da desapropriação com pagamento em títulos. Artigo 8º. Decorridos 5 anos de cobrança do IPTU progressivo, sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o município poderá proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública. Parágrafo 1º. Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação pelo Senado Federal e serão resgatados no prazo de até 10 anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais de 6% ao ano. Parágrafo 2º. O valor real da indenização, inciso 1, refletirá o valor da base de cálculo do IPTU, descontado o montante incorporado em função de obras realizadas pelo poder público na área onde o mesmo se localiza após a notificação de que trata o parágrafo 2º do artigo 5º desta lei. Inciso 2. Não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios. Parágrafo 3º. Os títulos de que trata este artigo não terão poder liberatório para pagamento de tributos. Parágrafo 4º. O município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no prazo máximo de 5 anos, contado a partir da sua incorporação ao patrimônio público. Parágrafo 5º. O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo poder público ou por meio de alienação ou concessão a terceiros, observando-se, nesses casos, o devido procedimento licitatório. Parágrafo 6º. Ficam mantidas para o adquirente de imóvel nos termos do parágrafo 5º as mesmas obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas no artigo 5º desta lei. Bom, pessoal, por enquanto finalizamos a nossa leitura, até para esse vídeo não ficar muito longo, muito cansativo para vocês. Se vocês gostaram, deixem o seu like para deixar um feedback e também contribuir com o canal. Compartilhe esse vídeo, por favor, com outros estudantes que você conhece. Comente aí outros conteúdos que você gostaria de ver no canal e se ainda não é inscrito, se inscreve para acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!